Vamos lá, alunos, corrigir a semana 4 do Plano de Ensino Tutorado, PET 7 de Filosofia. Essa semana nós estudamos um pouco sobre a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que traz para nós esse conceito importante para analisarmos e ao mesmo tempo compararmos, fazermos relação entre aquilo que é fixo ou que seria da tradição ou que teria mais durabilidade na nossa vida e aquilo que constantemente a gente está ansiando por mudança, mas que causa uma angústia também. Então não é nenhum extremo nem outro, é uma relação dos dois que é importante para a nossa vida. E as atividades dessa semana são diferentes, né? São duas, uma primeira para fazer de forma dentro até do gênero na língua portuguesa, de entrevista, de forma de entrevista, com 5 perguntas aí. São bem pessoais, né? Para a gente escolher 5 pessoas, se puder, assim, até nesse momento de pandemia, a gente está fazendo à distância, né? Mas para aqueles que estão dentro de casa, pode pegar pessoas dentro de casa, é bom variar. Para um trabalho sério, esses elementos aqui são importantíssimos para a gente analisar dentro da filosofia do Bauman, Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, como que varia a ideia das pessoas, até mesmo em relação a essa ideia de forma mais, olhando a questão mais estrutural, mais fixa, ou de mudança, de flexibilidade, ou condicionada, né? Apesar que a ideia de modernidade líquida tem lá os seus elementos positivos, mas eles são mais conduzidos para elementos mais negativos, porque não há segurança nenhuma. Parece muito bonito ao olhar assim que as pessoas estão sempre em movimentação, em mudança, mas sem qualquer segurança que tende a nossa vida, né? Essa busca da segurança. Então as perguntas você pode ver que são pessoais, mas giram em torno desses elementos entre a relação de modernidade líquida e modernidade sólida. Qual a visão de trabalho que você desempenha? Gosta do que faz? Então já questiona a pessoa, né? Se aquilo que ela faz, que a grande maioria sempre faz por causa da sustentação e de pagar conta, e que talvez muitos não fizeram escolha por aquilo que está. Quando você vai a uma loja de supermercado, faz uma lista de compra, então é interessantíssimo isso daqui, porque percebe se a pessoa tem autocontrole, ou porque a pessoa faz uma lista, chega lá, se deixa envolver pelas propagandas, por elementos que estão condicionados ali no supermercado, que contribui no condicionamento das ideias das pessoas. Tem o costume de frequentar sempre os mesmos lugares para ver se a pessoa ela é fixa, porque frequentar os mesmos lugares quer dizer que a pessoa ela tem um ritmo de vida que não muda e que perpassa sempre a tradição, a solidez, solidificação das coisas, que não tem qualquer elemento de abertura para mudança. Quais aplicativos de redes sociais possui? Se a pessoa está atenada aí aquilo que perpassa o mundo aí, das redes sociais, que são sempre de uma movimentação muito grande. O que é amizade para você? Então é um elemento aí que é muito questionável hoje em dia, né? Porque as pessoas estão sempre em mudança. Quem não está em mudança sempre vai dizer que a amizade é tudo aquilo que nos condiciona a confiança, uma pessoa que a gente acredita, que está muitos anos perto de nós e que a gente confia. E a pessoa que está sempre em movimento na modernidade líquida vai dizer que a amizade é aquele que a gente conhece e tem até um grau de confiança, mas que realmente pode mudar com o tempo. Então a gente vê que são elementos que perpassam, né?
A filosofia, ela sempre trabalha com elementos assim. Parece perguntinhas bobas, mas que diz muito sobre nós, sobre a nossa visão de mundo, o que nós pensamos e sobre o que projetamos em nós para o mundo. E a segunda, a partir disto, pegando esses elementos que vão aparecer aí na entrevista, que é um exercício muito interessante, viu? A gente corre o risco, muitas vezes, de sempre fazer por fazer, e a gente se perde nisso. Então, levar essa atividade a sério é você realmente aprofundar no conhecimento da realidade de si próprio. Muito interessante isso. Perceber através disso o perfil aí das pessoas e a partir disso a sua própria visão, né? Colocar um título impactante para mostrar assim como que a sociedade está muitas vezes presa a títulos, né? É interessante que uma vez eu estava lendo um jornal e na capa tinha um título assim muito interessante. Padre rouba e mata 2 pessoas em certo comércio no interior. Aí todo mundo, nossa, que absurdo. Quando vai ver a reportagem, fulano de tal, traficante, que tem um apelido de padre. Então você vê que o título ele impactou, chamou a atenção. Quando a pessoa vai ler, não é bem aquilo que ela pensava, né? Então o título ele tem esse condicionamento de chamar a atenção mesmo. Então eu coloquei alguns elementos aqui que ajudam a construir esse texto, pensando que, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, nas correções, é importantíssimo a gente treinar a dissertar, a escrever, a argumentar, porque isso é muito importante aí na nossa vida, em vários processos seletivos que a gente faz, em redações, tanto no Enem como em vestibulares, e a gente não aprende isso de um dia para o outro, a gente aprende treinando. Então, elementos aí que podem constituir o nosso texto aí, dentro de todos esses pontos aí, tanto da entrevista como da filosofia de Zygmunt Bauman. Ser feliz numa vida em mudança. Como ser feliz se constantemente eu estou num mundo em mudança? Estou mudando constantemente de ideia, de pessoas, de relações, de lugares, né? Como ser feliz nesse sentido? Porque a pessoa que é muito fixa também, ela diz assim, eu sou feliz porque eu tenho isso, e no fundo não é, porque ela gostaria de ter mudado certos elementos da vida dela. Tanto oportunidades que passaram, como situações que vão indagando a pessoa a fazer essas mudanças. E tem aqueles que mudam demais e gostariam de ter uma vida mais segura. Então você vê que é uma relação constante, uma dialética de confrontos aí entre a modernidade líquida e a modernidade sólida, né? A insatisfação com a realidade. Até em que ponto você tem satisfação com a escola, sua família, sua vida? Esses elementos fazem a gente também, são importantes. A insatisfação não é pecado, não, viu? Na filosofia aqui nós estamos trabalhando com conceitos, com a argumentação da nossa vida, com o filosofar do dia a dia, e isso é importante porque a insatisfação nos movimenta também. Tenho determinação de buscar minhas conquistas, aquilo que eu imagino, as conquistas que eu desejo no meu projeto, quais que são as minhas determinações, o que eu faço para conquistá-los, né? Desejo ser feliz e independente. Então a pessoa ser livre, a pessoa que quer ser livre e quer sempre mudar, o que ela faz também, né? Agora aquilo que eu ponho aqui do ser autônomo, a pessoa autônoma é aquela que é dona de si, mas de forma consciente, né? Então vem as perguntas que indagam aí, porque não basta só eu chutar o balde e falar, eu quero morar sozinho, por exemplo, eu quero decidir por alguém, quero estar junto, quero mudar de cidade. Você, para não entrar numa situação terrível e pior, né? Apesar que situações vão fazendo a gente se movimentar. Eu posso fazer escolhas de forma consciente, pesquisando aquilo que eu quero fazer, fazendo esse projeto que pode ser em curto, médio, longo prazo,
mas que me faz pensar. Então a gente viu que essa semana a filosofia de Zygmunt Bauman, todo esse contexto da modernidade líquida, faz a gente pensar na nossa própria vida, né? E nesse sentido a gente termina aí o PET 7, na correção da semana 4, né? Em vista aí do PET avaliativo final, que a gente deva produzir um vídeo comentando e corrigindo os elementos principais lá que aparecem nele. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.